nome é Maria Luísa dos Santos. Nasci dia 5 de junho de 1947. Mas eu estou registrada como 10 de agosto de 47. Aqui no Alto Cruzeiro, na rua, na época chamada Rua da Aurora, hoje Domingos Vital da Silva. Meu pai naquela época era um escrivão, morava aqui no Alto também. Eu não sei por que eu peguei, na verdade, papai tem o sobrenome dele Santos, mas não é família Santos, foi apelido. Então acho que o escrivão fazia do jeito que, como papai era conhecido como Santos, aí botaram Maria Luísa dos Santos. Eu deduzo que seja isso. Papai Manuel Pereira dos Santos, a mamãe Minervina Francisca da Conceição. Plantavam fumo, tinha um terreno lá na Serra da Mangabeira, onde nasceu quase todos os meus irmãos, e plantava fumo. Depois, antes de eu nascer, bem antes, aí vieram aqui para a cidade. E o meu pai, ele também dava com compra de algodão, porque você sabe que o fumo, ele é só uns 4 meses no ano, de um trabalho intenso. Mas depois os homens ficam sem ter o que fazer. Aí o papai comprava algodão em Feira Grande e nas Caraíbas. Também ele tinha um armazém, onde hoje é o Cunha. E ele tinha um armazém de secos e molhados, que vendia. Então ele comprava couro de bode, mel de abelha, que eu lembro que tinha, uma vez chegou até o teto. E eu ajudava meu pai a distinguir os mel, ele ficava me ensinando. E tinha muito mel de uruçu, que hoje quase que não existe. Papai, a preferência dele para comprar era o mel de uruçu, que ele revendia. E algodão, era cheio de algodão. E vizinho tinha os salões do seu Francisco Pereira. Aí mais adiante tinha a fábrica de vinagre do seu Abreu, irmão do seu Alonso Abreu, era um homem muito rico na época. E também tinha a cadeia ali. Aí depois onde depois tornou-se uma lagoa, mas antes eram tanques de água. E passava uma ponte de madeira e a gente via a água correndo normalmente. E cada um tinha o seu tanque. Papai, inclusive, tinha um. Aí depois eles foram secando, mas era a fonte de água onde as pessoas iam lavar roupa, inclusive a nossa era uma falta de água muito grande que tinha aqui em Arapiraca. E onde vendia água, o seu João Nunes, ele tinha um tanque que cercou, que a dele parece que um minadouro, e ele vendia água. E aí foi a origem, a ideia da mamãe para fazer uma cacimba que está na história do Alto Cruzeiro. Papai viajava também com caminhão. Aí a mamãe tinha 3 vaquinhas, que era quem dava leite para os meninos comer. Aí ela trazia essas vacas 3 dias por semana para beber água. Comprava água, né? Aí teve um dia de sexta, ela não trouxe na quarta. Aí quando foi na sexta-feira, o pessoal trouxe, mas quando chegaram, já era mais de 5 horas e o seu João Nunes se negou a abrir. E resultado, a vaca morreu. Aí a mamãe fez uma promessa que se abrisse uma cacimba, ela ia dar água para todo mundo. Isso, as minhas lembranças é de meus 5, 6 anos, que formava uma fila de pessoas. Papai dizia que quando saía 4 horas da manhã para ir para a roça, já tinha gente. Ia desde a Nelsa até a esquina de lá, com pote, com
com lata, de carroça. E eu aprendi, no dia que eu contei até 60, você não tem ideia da minha alegria, porque foi assim, eu contei até 60 sem errar. Aí o povo ficava em fila, né? Aí ficava puxando água na cacimba, e parece que quanto mais puxava água, mais a mina, mais a mina abria. Aí foi quando, depois de muito tempo, que chegou água em Arapiraca. Muitos anos. E também as pessoas foram abrindo suas cacimbas nos seus quintais. O papai morreu, a mãe da minha mãe, que morava no Cafundó, que é vizinha Maraba. E morreu o pai do meu pai. O pai da minha mãe era caixeiro ambulante. Comprava muita mercadoria, botava nos cavalos e saía vendendo. E assim conheceu minha avó. Aí casou os dois e a minha avó foi morar com ele lá e levou os filhos. E assim se conheceram. Mamãe e papai fugiram. Mamãe fugiu com o papai, porque a minha avó não queria o casamento, eu acho. Aí foi assim que se conheceram. A minha mãe, o pai da minha mãe era neto de uma índia, que a mamãe dizia que foi pega na mata. Ao todo, a mãe teve 23, aí morreram desses 23, 9 foi aborto e só salvaram 6. Eu tive irmãs com meu nome, Maria Luísa, que 2 morreram com 3 anos de difteria. Aí, dos que se salvaram, dos 17, né, que sobreviveram, só 6. Marcelino Isidoro dos Santos, Antônio Pereira Neto, Manuel Pereira Filho, Isaura Minervina dos Santos, depois Magalhães, e a Maria José, que tirou o nome de família, aí então passou a usar o nome do marido, de França. E, por sorte, todo mundo com a cabeça boa, porque a mãe tinha o sangue RH negativo, e a gente sabe que quem tem sangue RH negativo pode ter algum transtorno, mas todo mundo bem. Na verdade, meus irmãos eram bem mais velhos do que eu. O Nezinho, por exemplo, ele era mais velho do que eu, 14 anos. Então, ele já era adulto, já um rapaz, um homem feito. E era o mais novo. E os outros eram 23 anos, 25 anos, 28 anos, né? Aí eu me criei praticamente sozinha. A minha sorte é que meus irmãos foram morar vizinho à casa, papai deu um terreno para eles construir, e se criou a família num quintal só, todo mundo junto. E não tinha os perigos que tem hoje. Eu brincava demais na rua e na casa do povo. Eu não parava em casa. Só chegava em casa para comer e dormir. Então, eu não posso reclamar da minha infância. Foi uma infância livre, boa e bem alimentada, né? Porque houve épocas, na época dos meus irmãos, foi pesado, né? No início. Passaram sede, porque tinha que buscar água para lá do Peleve, água para beber. Mas eu ainda lembro, criança, que para escovar os dentes e lavar o rosto, eu só tinha direito a uma canequinha de água. E à noite ninguém tomava banho. Aí então tinha uma gamela. Você sabe o que é gamela? É um vasilhame feito, uma bacia feita na madeira, né? Como usavam também muito uma planta que dava tipo um coco que usava como bacia,
Mas a gente lavava os pés naquela gamela. Porque não tinha plástico, não tinha nada, né? Aí eu lavava os pés na gamela para ir dormir. A minha casa ainda hoje existe. É aqui no Alto Cruzeiro, na rua Domingos Vital, número 150. Eu fiz questão de preservá-la, de ficar com ela. Ela era uma casa grande, com 4 quartos, podia dizer até 5, uma sala grande, corredor no meio dos quartos, uma sala de jantar grande, uma cozinha e uma varanda, um alpendre e um quintal bem grande. Banheiro, que não era banheiro, né? A gente chamava de privada. E o banheiro de tomar banho também era lá atrás. O banheiro, você usa chuveiro e tem um vaso sanitário. Aí é banheiro. E a privada era um buraco, né? Eu até os meus 8, 10, 12 mais, era privada mesmo. Era pular corda, brincar de boto. Eu nunca fui dessa coisa de menina, de brincar de boneca. Nunca foi o meu gênero. E o meu era correr, brincar de boto, pular corda, subir em árvores, era pular avião, era essas brincadeiras que que eu fazia isso a toda hora. Jogar pedra. Meu pai foi velhice. Não, na verdade não foi bem velhice. Quando mataram, quando teve um problema com o mecânico dele, que ele gostava muito, foi um abalo. Aí, em seguida, 2 meses depois, o meu irmão mais velho morreu do infarto. Aí, no dia ele estava bem. Na mesma semana, a minha madrasta mandou me chamar. Eu morava hoje, César Cunha, mas na época era Avenida do Futuro, tinha outro nome. Aí ela mandou me chamar, o papai estava no salão, assim, apresentando sinais sem reconhecer ninguém. Aí nós levamos para o médico e depois internamos em Maceió. Ele ficou muito tempo internado, mas a cabeça dele nunca voltou. Aí, então ele morreu com tudo, né? Mas morreu com 87 anos. Mas eu acho que ele vivia ainda muito tempo. A mamãe foi um infarto fulminante. Morreu aos 67 anos de um infarto fulminante. Depois de 8 anos de viúvo, papai, um dia ele me chamou, telefonou, aí disse, vem cá. Aí eu vim, né? Uma ordem do papai. Uma vez eu fiz essa casa aqui, a cozinha era aqui. Ele disse, vem cá, eu deixei uma panela de leite no fogo e fui atendê-lo. Quando eu cheguei, os vizinhos tinham quebrado a porta porque estava incendiando a cozinha. Todo mundo obedecia a papai. Aí eu vim, aí ele disse, vamos ali. Você e o Zé Barbosa, que na época era meu marido. Aí nós fomos. Quando chegamos nas Caraíbas, eu encontrei uma sala cheia de gente, né, que eu não conhecia. E papai, no caminho, ele disse que ia falar casamento uma moça. Aí eu estava doida que ele realmente se casasse, porque ele não me dava, e precisava. Aí ele disse, quando cheguei lá, ele disse, fale aí para ele o que eu quero. Aí eu disse, rapaz, eu não acredito que o senhor está querendo que eu peça uma moça em casamento para o senhor. Aí ele disse, fale. Aí eu disse, bom, gente, né, a verdade é que o papai quer casar com a Inês, eu vim saber agora, e eu vim aqui para falar com vocês, representar o papai.
Mesmo ele estando aqui junto comigo, eu levei na brincadeira. Pronto, foi assim que foi o casamento do papai. Papai era um homem de palavra, era tido como um homem de palavra. Aquele homem do bigode é minha palavra, pronto, ele era isso. Eu vi muitas coisas que meu pai fez, assim. Uma vez um esmolé, pedindo esmola, com o menino, caiu na porta. Mamãe tinha um corredorzinho, que a mamãe entrou com ele pelo corredor, tinha uns quartinhos atrás, botou atrás e ficou cuidando dele, escondido do papai. Papai via aquele menino, que era o Raimundo, que foi criado. Que menino é esse que está aqui direto? E mamãe, um dia ele descobriu o velho que estava lá. Mas mamãe já tinha feito, ele não dizia nada. Aí então mamãe mantinha sacos de feijão, de farinha, para dar para o povo. Ele via isso e não dizia nada. Nunca disse, ele mesmo trazia. E ele tinha na serra um plantio de mais de 300 pés de laranjeira. Nunca foi vendido uma laranja. Nunca vendeu nada. Os moradores que moravam com ele, no entre safra, ninguém saía para trabalhar em outros cantos. Papai sustentava, dava terra para eles para plantar macaxeira, o que quisesse, feijão, tudo, e mantinha a feira toda semana. Ele realmente era um homem, e em momento algum, quando alguém se acidentava, a mulher estava para ter menino, ou para pegar parteiro, ou o que fosse, era só chegar lá em casa e papai dizia, vai chamar o Nezinho, vai chamar o Tonho, que é para dirigir o carro para ir pegar a pessoa e ajudar. Papai não era político, mas ele tinha um partido que ele, e a mamãe é que era política, política mesmo. Assim, torcia. Uma vez ele chegou em casa com a calça toda cortada e as pernas também com marcas. Eles queriam só meter medo do papai, né? Fazer ameaças. Mas chegou o ponto, teve época que meu irmão maçoneiro teve que andar com segurança, papai passou a ter um certo cuidado, passava uns tempos sem ir para o Senadinho, na Praça Marques da Silva. Tem lá uma placa, inclusive tem o nome do papai. Toda noite ele estava lá marcando ponto. Não havia televisão e era onde todos os cabeças de Arapiraca, né, a cidade, se encontravam lá para contar as histórias, né? Aí eles, quando chegavam em casa, tudo que acontecia em Arapiraca, eles sabiam porque sempre tinha um representante de todos os bairros para ir para lá para contar. Na Praça Marques da Silva, onde quase de frente, é uma placa que tem, deixa eu localizar. Tem o banco, né? Quase de frente do banco, sempre para lá mais um pouquinho. A gente acompanhava o seu Domingos Vital, que ele foi o vereador mais bem, ele foi 5 legislaturas. Na época não recebia dinheiro, nada. E o seu Domingo era sempre o mais votado. Quando ele quis deixar, aí ele foi lá em casa, como nós. Ele era sogro do meu irmão mais velho. Aí o meu irmão não quis dar continuidade. Aí ele disse, não vai ser um dos seus irmãos. Aí foi lá para casa, aí lembro bem dessa reunião nesse dia. Aí ele foi e passou o Nezinho, que sempre trabalhava com ele. E a primeira campanha do Nezinho, o seu Domingo bancou total. Sabe? Ele praticamente elegeu como vereador. Foi quem deu, foi a Catacupa que impulsionou. Eu não sei se o Nezinho como vereador, ele já foi na dele que começou a receber. Mas até o seu Domingo Vital não recebia. Arapiraca era uma cidade que oferecia muita coisa. Tinha os grêmios muito bons.
no Colégio Bom Conselho, né? Tinha muita cultura. Eu diria que nós vivíamos mais cultura naquela época do que agora. Tinha também, tinha o primeiro cinema em Arapiraca, que era um salão, né? Onde hoje é uma loja, lá na Praça Marques da Silva. Um salão grande do pessoal dos Leões que trouxe. E na parede tinha um telão e a gente ficava em pé assistindo. Minha mãe era fascinada. Aí nós íamos assistir o filme do Tarzan. Eu lembro bem só mais do Tarzan. E tinha outro seriado. A gente ficava lá em pé só assistindo aquele preto no branco e sem som, viu? A gente sem som, a gente só ouvia o grito do Tarzan, mas o resto não tinha nada. Mas a gente voltava para casa satisfeita, assistia um filme. Aí depois veio o Cine Trianon, que é uma pena que tenham derrubado aqui, devia ficar na história de Arapiraca. Olha, pense quantos shows, quantos cantores bons vieram para cá, que a acústica e a visão ali era perfeita. Aí começamos a assistir filme. E eu sempre ia para o cinema. Ia para a missa, depois da missa, ó, ia para o cinema. Aí, para todo efeito, a missa terminou naquele instante, porque tinha 4 sessões. Todo domingo, eu ia para o cinema. Né? Depois da missa, eu escapava. Assistia a primeira sessão, entrava no meio do filme, aí depois que terminava, eu assistia o início para vir embora. E tinha também a Praça Marques, que era muito frequentada pelos jovens. Aí ficavam os rapazes em grupo no meio da praça e as moças passeando, né, dando volta, como se fosse um desfile. Ali saía muito namoro, muito mesmo. Tinha também o Clube dos Fumicultores. Eu tinha meu irmão mais velho, gostava muito de carnaval. E eu lembro que desde os meus 15 anos eu já ia para o carnaval. Era muito frequentado, muito cheio, onde as famílias, cada de Arapiraca, todo mundo tinha uma cota, né? Era sócio. Papai era sócio. Todo mundo era só, e só entrava a família, era muito rigoroso. Quando a gente estava dançando e um casal se aproximava um pouquinho mais, a luz acendia e vinha uma pessoa e mandava afastar. Ninguém queria passar por essa vergonha. Era a mesma coisa que acontecia no cinema. Aí então estava lá assistindo o filme, de repente a luz acendia, aí vinha, principalmente no Cine Triunfo, a dona, na época, ela vinha e focava mesmo aquela lanterna forte, e aí o casal ficava morto, a moça, né, ficava morta de vergonha e não ousava fazer besteira. Era uma época de muita coisa moral. Ninguém pensava, ousasse dar um beijo, porque tinha que ser uma coisa muito furtivo e muito rápido. E tinha também as lapinhas. Aí, então tinha aqui algumas famílias que se esforçavam para fazer a lapinha mais bonita. E quando era na época de Natal, a gente ficava passando de uma casa a outra, visitando cada uma mais bonita. E apesar da missa era feita em latim, que ninguém entendia, só quando o sermão era que o padre, hoje não chama sermão, chama de, tem um outro nomezinho que chama, o professor vai dizer, é que o padre falava em português e se voltava para a gente, mas ele, além de falar em latim, ele ficava de costas. E tinha o coro na igreja da Senhora do Bom Conselho, você vai ver, tinha lá, e tinha o pessoal que ensaiava, que cantava, que eu ficava encantada com eles. E mesmo em latim. E mesmo as mães, sem saber ler, ensinavam as crianças à noite. E todo mundo conhecia as rezas. Eu, por exemplo, eu não podia sair para brincar lá fora
enquanto não rezasse o terço com a minha mãe. E se fosse na segunda-feira, que além do terço tinha mais o ofício, aí é que demorava. E eu ficava doida para escapar, não tinha jeito. E tinha, assim, o Padre Epitácio, quando ele era novo, era muito... Tinha aquelas festas onde formava assim, aqueles bar, né? Onde as famílias mandavam um prato, né? Cada uma que se esmerasse em fazer um prato melhor, mais bonito. E ali todo mundo ia, né? Cada família sentava na mesa daquela, e haja comer e consumir para o dinheiro, para a renda ser para a igreja. Tinha também os pastoris no centro, que era as meninas filhas das famílias, né? Que dançavam e o dinheiro ia para a igreja. Agora, o pastoril do Alto Cruzeiro era o mais famoso. Era o mais famoso mesmo, onde havia disputa pelo vermelho, pelo encarnado e pelo azul. O meu irmão, o seu Domingo, a parte de cá, aí havia política também. A parte da UDN, aí então era azul. O Neneca, que era uma pena que ele morreu, é quem liderava o Partido Vermelho e não admitia dar menos dinheiro do que o meu irmão. Aí ficava aquela disputa, né? Um dizia tantos reais, né? Na época dos reais, depois para o Cruzeiro, na Mestra, o outro, o lado de cá nosso já era contra a Mestra. Aí então cada qual ia chamando, às vezes as meninas ficavam assim, com a roupa toda cheia de dinheiro, até o chão. Cheia de dinheiro, era aquela alegria, né? Cada um queria mostrar que tinha um poder mais do que o outro. E ninguém admitia perder. Quando no final ia fazia a contagem de dinheiro, toda noite, né? A gente esperava até a contagem final. Aí quem é que ganhava? Na maioria das vezes era o azul, porque se juntava mais pessoas ao Lilo. Na outras vezes era o encarnado, porque aí o Neneca é quem mais botava a mão no bolso e os amigos ficavam esperando por ele. Aí era eles, aí a gente ficava triste. Mas era muito divertido. Foi uma pena que acabaram, sabe? Foi uma pena porque era muito tradicional, onde a gente ia numa carroça de burro, pedir leilões, trazia a carroça cheia de coisas. As pessoas davam gado, dava muita galinha e o dinheiro era revertido para a igreja. E nessa festa, era festa de ano. Nessa festa, os parentes, né, das pessoas que moravam no alto vinham, era sempre tinha bancas, né, de comida que entrava na nossa rua também, e as pessoas ficavam degustando, e era muito animado. Da festa da padroeira, eram as 9 noites, ninguém perdia. Aí então a gente ia e ficava desfilando como simples rapazes parados. Aí começava, que era o Zé de Sá, foi uma pessoa muito importante da cidade. Alô, alô, ou não, fulano de tal, ou então moça, morena, cabelos pretos, que está com um vestido assim, assim, fulano, tem aqui alguém que manda essa música para você, está apaixonado por você. Aí a gente ficava disputando quem é que recebia quem era citado mais, né? Aí eles também ficavam disputando quem é que tinha dinheiro, na verdade, para pagar mais. Mas era muito divertido. Muito, bem diferente das festas de hoje, onde as famílias iam, as crianças brincavam e a moçada sempre era começo de namoro ou final de namoro. Mas sempre tinha de tudo. Eu estudei no tempo da palmatória, no colégio Pedro Reis, do Instituto São Luís.
O Pedro Reis, ele era muito pesado. Ele foi empreendedor, ninguém pode questionar isso. Ele foi um empreendedor. Ele tinha uma visão muito grande, mas era muito rígido. E tinha alguns professores que seguiam, né? E nesse tempo, os pais entregavam os filhos e diziam: aqui quem vai ser o pai é a escola. Aí os professores se aproveitavam. Alguns, eu não vou, eu podia, ontem eu citei um, mas é bom, é porque ele já está vivo, mas era muito malvado. Por exemplo, eu sou canhota, nasci canhota, porque naquela época, ser canhoto era tido como um mau hábito. Aí, então, quando eu pegava o meu lápis com a mão esquerda, o professor vinha com a régua desse tamanho, de madeira, era uma tira de madeira fina, era tá no meu braço, nas minhas costas, que o lápis voava. Aí, então, não sei se é porque eu respondia, eu era muito, né? Eu dizia, tá doido, quando eu dizia tá doido, era outra lapada que levava. E aquilo era, e frequentemente eu ficava de castigo, exatamente por ser assim. Eu era muito boa em matemática, eu era muito boa na maioria das matérias, mas em compensação eu era assim, a mais castigada. Aí tinha, dia de segunda-feira, tinha uma sabatina. O professor pergunta, quanto é 10 mais 5 menos 4 dividido por tanto, multiplicado por tanto? Você não tem ideia de como isso é. E a gente tinha, quer dizer, que era de acordo com o nível, né? Aí então eu sempre entrava nesse nível mais alto. Aí quando errava, aí o colega, o adversário, né? Aí então dava uma paulada, a peixe na palmatória, mas eu tinha um prazer. Quando eu pegava um colega que eu não gostava muito, e eu era boa na matemática, aí quando pegava um colega, eu puxava na grande. Aí aquilo, naquele momento, eu ficava toda feliz, porque além de você ter o prazer de que foi melhor, você ainda tinha, porque a criança tem muito disso. É por isso que é preciso cortar um trabalho muito grande com criança, porque ela pode ser vingativa. E eu era danada. Ah, eu tinha. Mas a gente tinha um sonho, mas também sabia, né, até que ponto podia sonhar. Aí eu sonhava ser médica, né, que eu acho que era a grande maioria, mas era um sonho quase que inalcançável. Aí poucas pessoas e colegas da minha época conseguiam atingir esse sonho. Na época que em Arapiraca, os pais que eram doutores preferiam que os filhos fossem trabalhar no fumo, porque fumo dava dinheiro. Então, para que ser médico, se o médico ganhava muito pouco? Aí foi quando começou a vir pessoas de fora para cá. Aí quando do instituto, eu fiz o exame da admissão, que era quase como se fosse um vestibular. Né? Até latim, tinha na matemática, entrava fração, né? A gente fazia, cubava, aprendia muita coisa. Aí eu fui para o conselho. Lá, quando eu estava já no final da oitava série, na oitava, e a gente tinha assim, para continuar a estudar, que o papai não queria que o filho estudasse, achava que já tinha muito. E eu queria continuar a estudar. Aí então eu comecei atrás de uma bolsa, foi quando começou a chegar as bolsas de estudo. Aí eu ia para as filas. Quando eu estava, depois de uma fila, que eu saía de casa 4 horas da manhã, ficava na fila, e chegava a minha vez, aí o Narciso Lúcio dizia, Luísa, seu pai é rico, não precisa de bolsa não. Aí eu voltava, no dia seguinte eu estava de novo. Eu estava de novo na porta, era do seu João Lúcio, na porta do Lucinho, que era deputado federal, e na porta do seu Zé Lúcio, que era deputado estadual.
Mas eu estava sempre firme, até conseguir a minha bolsa de estudo. Consegui pelo... Aí, quando eu estava na 8ª série, eu tive uma discussão com o papai para pedir dinheiro para ele, era pesado, eu me aborrecia. Aí eu estava na porta, na calçada, o senhor Domingos passou. Aí disse, você quer trabalhar? Eu disse, hoje, senhor Domingos, é só o que eu quero. Aí ele disse, vai trabalhar, vamos ali comigo. Aí eu entrei na caminhoneta com ele, aí fomos para a prefeitura, era o senhor João Lúcio. Aí quando chegamos lá, olha o problema. Eu era menor de idade, não podia. Mas aí o senhor Domingos, eu disse, senhor Domingos, eu quero trabalhar. Aí o senhor Domingos, que tinha uma consideração muito grande a gente, até pelo trabalho que, inclusive eu que fazia nas campanhas dele. Aí disse, a Luísa vai trabalhar sim, arranja um jeito. Eu sei que Narciso foi para lá, veio para cá, aí terminou, disse, então ela vai lá para a escola dos Caetitus. Aí eu fui, agora vai ganhar só meio salário. Você sabe que eu com meio salário eu vivia, não precisei pedir a papai nada. Aí chegando lá, eu encontrei uma escola com 2 carteiras e os alunos levavam todo dia um caixão de sabão. Eu lembro bem que na época era o sabão português. Aí os meninos levavam esse caixãozinho. Nesse caixão eles escreviam e sentavam. E ensinavam ao mesmo tempo turmas de primeiro ano A, B, segundo e terceiro ano. Ao mesmo tempo, todo mundo na sala. E era uma diversão, porque eu era também muito nova, né, menos de 16, e era uma diversão, ganhava tanta manga, eu não passava fome. E foi assim, eu passei mais de 2 anos lá. Aí foi quando eu fiz 18 anos e fiz o concurso e fui para o Hugo Lima. Eu ainda tive sorte, porque era um salão que tinha tijolo no piso, não era forrado, mas eram umas carteiras de madeira, quer dizer, era cadeira e uma banca assim, onde ficava o lastro para você botar, escrever, e uma parte para botar os livros dentro. Chamava de carteira. Nessa carteira podia sentar 2 pessoas, ou uma pessoa. Eu não lembro se a minha lá tinha 2 pessoas ou uma pessoa. De lá fui para o Golima. O Golima era a cidade, era a escola modelo. Era uma escola bem estruturada, com bons professores. Era considerada assim, para entrar ali era uma luta, viu? Era como, igual o Adriano Jorge, que era considerada a melhor escola. Aí então era uma luta para entrar ali. E era uma escola que eu tive alguns diretores, mas o diretor que eu respeitei, amei, e era assim, foi o professor Benildo Medeiros. Aí então trabalhei lá mais de 2 anos ou 3, uns 3 anos. Aí foi quando eu recebi a proposta de ser diretora do Tiburcio Valeriano, que estava sendo instalado. Tinha 4 salas de aula. E era assim, o desmembramento de 13 escolas, 13 salinhas, né, de professores leigos. E esses alunos iam para lá. Aí eu passei uns 3 anos, até quando eu sofri um acidente e teve outros problemas depois. Eu fui passear em São Paulo e estava sentada no carro com os primos, esperando os outros carros que vinham, que a gente ia almoçar, e o caminhão despencou do viaduto e caiu em cima do carro que eu estava. Aí eu tive traumatismo craniano, um coágulo no cérebro e quebrei parte que eu tenho do rosto, patina. Foi sério. Aí depois eu me casei e trabalhava na empresa do Heloísio Lopes, na Lopes Mageira. Nós tivemos assim até 350 empregados no período do auge do fumo.
E eu ficava com a parte pessoal, né? Tanto da Lopes Fumageira como da Luiz Lopes e Companhia Limitada, que ele fazia tijolos. Aí, e também fazia contabilidade interna dos diretores, porque sempre em todo canto tem duas contabilidades, né? Aí eu fiquei lá muito tempo. Foi quando eu fiz também o concurso do Estado. Fiz o primeiro, depois fiz o segundo. Aí comecei a trabalhar, a fumageira faliu e eu fui trabalhar nas escolas. Aí depois que eu estava nas escolas, apareceu o projeto fundiário. Desmembramentos, projeto fundiário. A maioria das terras não tinha a documentação certa. Tinha que dividir, marcar. Mas aí você procura saber o projeto fundiário, já me esqueci. E eu fui trabalhar lá porque foi dado assim como sempre acontece, né? Aos deputados, na época meu irmão era deputado, quer dizer, uma cota de pessoas que iam trabalhar. Aí eu era contadora, né? Eu fiz o curso de técnico em contabilidade. Aí tinham 3 pessoas, um indicado pelo meu irmão e 2 outros. Aí tinha que haver um concurso. Aí eu fiz o concurso e passei. Aí fiquei como chefe do setor contábil. E passei assim mais de 8 anos. E cheguei também a exercer a função de executoria, que era o cargo maior. Quando eu sofri o acidente e quando eu cheguei, a minha mãe morreu nos meus braços, pouco tempo depois. E eu comecei a ter também problemas de epilepsia por conta do coágulo no cérebro. Aí, mas aí eu não aguentava ficar em casa. Quando eu voltei para a escola, quando eu cheguei lá, tinha uma diretora no meu lugar. Mudou a política, o Gino Vital ganhou e me substituiu. Eu não cheguei nem a me reintegrar de novo. Quando eu estava bem, o bem que eu digo foi assim, um mês depois. Aí foi quando aconteceu isso, aí eu voltei, aí eu disse para o meu irmão Marcelino o que estava acontecendo. Aí ele me pegou e foi no Gino. Aí falou com o Gino o que estava acontecendo. Eu disse, nada, Marcelino, a Luísa é muito respeitada, é tida como uma das melhores diretoras da escola, muito atuante, muito assim, não tenho nada. E o Lilo, o que você tem contra ela? Nada. Aí eu sei que o Lilo imprensou e ele disse que foi pedidos dos eleitores. Tinha uns eleitores dele que ajudou financeiramente na campanha que não gostavam dos meus irmãos, no caso, o Nezinho e o Tonho. Como não gostava deles, aí então a única forma que tinha de pegá-los era me tirar. Aí o Lilo disse, tudo bem, você pode fazer isso, porque a Luísa, você pode mudar ela, né? Mas não pode tirar, porque eu tinha feito concurso, então ele não podia me demitir. Aí me botaram numa escola na divisa de Feira Grande, e ainda eu tinha que andar 2 quilômetros a pé. Foi uma punição danada. Ainda estava trabalhando na Lopes Fumageira, né? E era uma forma, porque eu não tinha mais coragem de ir para a escola depois de que eu ia enfrentar uma barra, e eu vi que não valia a pena. Aí fui para o IBGE, onde lá eu não fazia praticamente nada, porque o trabalho do IBGE, comparando com o trabalho de uma diretora de escola, e eu tinha mais tempo de me dedicar. Aí foi quando eu comecei a estudar para fazer o concurso do Estado. Quando eu fui diretora do Tibúrcio, nenhuma cadeira, nenhuma pintura da escola
a prefeitura fez? Porque eu juntava os alunos noturnos que queriam, e todos queriam, porque era uma festa. Alguns pais de alunos consertavam as cadeiras, pintavam a escola, faziam os concertos, nunca deixava a escola cair, porque qualquer coisinha já estava pedindo eles. Depois eu fazia uma feijoada, né? Era uma feijoada ou um pirão de carne. E depois ligava uma vitrola que eu levava de casa e dançavam a tarde toda. E nunca teve nenhum bate-boca, quanto mais uma confusão. A Arapiraca, na época, ela era cheia. Tinha o Colégio Bom Conselho, tinha o MEX, que também foi durante muito tempo, que era liderado pelo Oliveiros, professor Oliveiros e outros, o José Ventura, o Cláudio Magalhães, né? Pessoas que tinham. Tinha a Câmara Júnior, que só pegava pessoas jovens, no máximo até 40 anos, e tinha muita. E era assim, as pessoas se voltavam muito para a cultura. Eu era diretora do Tiburcio. Aí um dia chegou lá o compadre Benedito Umbelino e o Mauro e outros, que queriam fundar um movimento para desinibir as pessoas, para falar em público. Aí eu disse, tudo bem. Aí ele disse, eu cedo, contanto que eu participe. Eu preciso disso também. Aí eles disseram, não, é só homem. Eu digo, Clube do Bolinha aqui não faz, não. Se vocês quiserem, tem que me aceitar. Mas não pode, não sei o que, a gente está formalizando o estatuto, depois tirem isso do estatuto, porque não dá certo, não. Clube do Bolinha aqui, vocês não têm. Aí, resultado, eles tiveram que abrir. E foi durante muito tempo um marco muito grande aqui em Arapiraca. Eu conheci na Fumageira. Ele era irmão do Heloísio Barbosa Lopes. Ele morava no Rio de Janeiro. Aí teve um problema dele na Marinha e ele saiu da Marinha e veio para cá. Eu conheci lá, eu já trabalhava lá. Aí então nós nos conhecemos. Depois tivemos uma convivência paralela no MOSSE, onde ele foi presidente várias vezes e eu era secretária. José Barbosa Lopes, o ex-marido, né? Aí então Luana Carla, Luiz Angélica, e tem hoje também 2 netos, Ana Letícia e o João. Elas duas são penedenses, porque meu médico era de Penedo e eu fui ter lá. Aí a Luiz Angélica e a Letícia e o João Antônio nasceram em Maceió. Tia Chiquinha era a esposa do tio João Ferreira. Que ele era assim, o homem mais importante que teve a Serra da Mangabeira. E chegou a ser até prefeito de Arapiraca. Porque todos os Ferreiras, todos quando vieram para cá, a família, assim, as famílias quando migraram para Arapiraca, aí ficaram uns no Baixão, outros na Baixa Grande, outros no Cavaco. E os Ferreira, porque é um sobrenome Ferreira, os Pereira, Albuquerque e Ferreira formavam uma família só. Aí se localizaram ali no... O tio João e a tia Chiquinha foram enterrados lá. E quando eles viviam e eram jovens, o tio João era muito festeiro. Como eu disse que ele foi prefeito, era uma pessoa muito, muito socializada. Eu lembro de festas ali, onde no terreno do papai, eu ficava olhando, era aquelas charrete enfeitada, sabe? Tudo enfeitada com bandeirolas. Acho que é festa de São João, né? Que é a festa mais popular aqui em Arapiraca.
Aí tudo enfeitado, com muita música, banda de música, e o tio sempre era motivo para a festa. Infelizmente, os filhos não deram a continuidade do nome dele, mas ele era muito, muito integrado, né, à cidade. Quando quando eu me casei, quando eu saí, me aposentei, aí eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu, mesmo trabalhando, eu já comecei a estudar sobre flores. Comecei a procurar uma coisa para me fazer. E me interessei por flores e por rosas. Aí algumas vezes eu fui conhecer plantios aqui em Pernambuco. E lá eu me apaixonei pelas rosas e eu tinha um terreno, né, por trás da minha casa. E eu comprei 1000 mudas de rosas. Aí plantei aqui, situei 800 e tanto. Durante muito tempo, mais de 4 anos, 5, sei lá, eu produzia botões de rosa. E os casamentos aqui, todas as cabeleireiras, elas iam comprar os botões, que eram 16 cores diferentes. E o Dom Constantino, que era alemão, ele ia constantemente. Foi, pelo menos, eu lembro de umas 3 ou 4 vezes que ele ia lá, e eu lembro, e ele entrava, né, no roseiral, ele dizia que aquele cantinho, aquele pedaço de terra, lembrava ele a Alemanha dele. Aí se extasiava, entrava dentro ia lá no fundo, voltava, já vinha por outro canteiro, voltava por outro canteiro. Ele ficava assim, eu sentia que ele ficava feliz. Pelo menos naquele momento ele estava, se sentia que estava na terra dele. Eu também depois quando eu terminei, quando eu não tinha mais o roseiral, eu tive um problema de uma adubação forte, e quando eu viajei pela primeira vez, saí de casa, passei um final de semana, deixei com o rapaz tomando conta, ele não teve o cuidado de observar os aspersores e entupiu, e quando eu voltei eu tinha 400 e tantos pés mortos. Aí eu fiquei muito triste, porque eu nem queria começar de novo, porque também o que eu tinha não dava para demanda. Aí eu desisti e doei para os colégios de freiras o restante. Aí eu resolvi fazer licor. Só que licor eu gostava. Fazia licor com um bom vinho. Aí foi quando, não sei porquê, acho que alguém comprou um licor meu, levou, estavam ali fazendo xingó. E alguns engenheiros que trabalhavam lá, que eram alemães, coisa assim, gostaram. Aí eu comecei a receber encomenda. E era muita encomenda que eu não dava conta, porque eu fazia sozinha. Aí eles me pediam assim de caixas. E o meu licor, ele levava 2 a 3 meses para ficar no ponto, né? Porque eu deixava na câmara escura por muito tempo. E não era fazer um licor, botar, não era com cachaça, era com álcool de cereal, que eu não encontrava aqui em Arapiraca, nem encontrava em Maceió. A princípio eu mandava buscar no Rio de Janeiro. Aí foi essa a dificuldade. Então eu usava vinho, e um vinho bom. Aí eles pagavam o preço, claro, né? Mas aí eu não tinha condição de fazer, porque eu não queria perder a qualidade. Eu comprei um livro, né? E comecei a fazer, deu certo. Aí eu encontrei um curso que eu comecei a fazer à distância, né? Na época a distância era escrito, né? Não havia. E fiz o curso e fui praticando. Isso levou meu filho para chegar ao ponto de fazer para vender,
foi mais de ano, 2 anos que eu me dedicava. Porque as coisas têm que ser assim, né? Você tem que se dedicar. Eu sou uma das fundadoras, fiz parte da fundação da Pestalozzi. A ideia nasceu de uma caminhada que eu fazia com a Vanilza Freire. Ela tinha perdido um filho e ela manifestava quando fazia alguma coisa importante. E eu, na campanha, quando eu ajudava, aí então eu descobri que as pessoas iam pedir dinheiro, pedir passagem para levar os filhos a Maceió. Aí então eu contei, ó, Nilza, aqui em Arapiraca não tem isso não. Aí também ela tem um neto, que é filho a mulher do Ney, da Mônica, pronto. Aí tinha nascido também o Felipe. Eu sei que juntou essas duas coisas nesse mesmo dia. Aí eu digo, moça, a gente tem que fazer logo. Aí nesse mesmo dia a gente já entrou em contato com o Zé Lopes, com a Ede. Aí então lá vão 4, né? O 5º personagem, eu não sei bem quem foi com a gente para a rua. E na Praça Marte, para surpresa nossa, tivemos contato com 86 pessoas que ou tinha na família ou conhecia alguém. E nessa mesma noite a gente já se reuniu, já convidou mais pessoas para fazer parte do grupo. E na mesma semana, a gente só com a cara e a coragem, a gente foi na maçonaria, no Rotary, no Ralaios, sabe? E assim foi um trabalho de mais de 2 meses, a gente se encontrando praticamente todo dia. E aí tinha o Mosse, que hoje funciona lá, não sei o que, na Fumageira, que tinha sido desativado, mas aí tinha 13 conselheiros que faziam parte, que podia autorizar. Aí então eu e o Zé Barbosa, nós fomos procurar esse pessoal, pedir a eles fazer uma declaração que cedia, por um tempo de 10 anos a princípio. Aí depois, a Vanilza falou com o cunhado dela, o Lalá, e deu os tijolos. Eu falei com o Ademar, meu sobrinho, o Ademar veio como engenheiro, fez a reforma, né? Aí eu falei com o Erivan, da Morada, que é muito ligado assim a mim. Aí o Erivan deu as tintas. Outra pessoa falou com outros para dar areia. No fim, né, com esse dado conseguido, a gente fez a clínica e em pouco tempo já não dava. Já não estava mais conseguindo. Tinha muita gente para pouco espaço. Aí foi quando a Zélia Azevedo lembrou daquele prédio onde funcionava a Câmara Júnior. Aí a gente batalhou e estava lá desativado também. Aí fomos falar com o Benedito Ribeiro, ele autorizou e passou para o nome do Mosse, ou para o nome da Pestalozzi, e hoje é o que é. A princípio, a gente ficava com o pires na mão, pedindo dinheiro, mas nunca atrasamos um salário, nunca deixamos de crescer. Pagávamos os profissionais um pouco melhor do que paga o Estado e o município, porque nós não queríamos que fizesse assim, brincassem de trabalhar, porque o salário não era condizente. Aí o pessoal, também para trabalhar com aquelas crianças, tem que sentir muito amor. Não é fácil, né? Não é fácil lidar. E hoje, há muito tempo, desde o início, que vem crianças de várias cidades. Quando eu saí de lá, deixei de ficar ativa, eram 27 cidades circunvizinhas que trazem crianças. Hoje tem mais de 30 que trazem crianças para cá. Aí a gente tem carro, vai buscar as crianças. Aliás, a gente não, a Pestalozzi tem carro, vai buscar as crianças em casa. O pessoal leva muito a sério, né?
uma das coisas que foi muito importante desde o início é que a gente não ia deixar que houvesse ingerências. Eu tinha um sobrinho que é deputado, o Zé Lopes era vereador, outras pessoas tinham seus, mas a gente não deixava, né, que houvesse que usassem ali como cabide de emprego. E eu acho que foi isso que fez funcionar. Porque trabalhar como elas trabalham, com o dinheiro do SUS, e faz tudo aquilo que tem, e tem dinheiro para fazer, tem que ser um bom administrador, tem que ser correto, porque as prestações de contas são feitas assim todo mês, né? E são muito exigentes. E eu digo sempre que eu funcionei lá por um tempo, depois eu me afastei, porque eu tive problemas, tive um infarto, tive que me afastar. Mas quando eu morrer, se tiver alguma coisa que eu levo para Deus, eu digo que foi importante, de bom que eu fiz aqui, foi ter participado como uma das pessoas que instalou e fez aquilo crescer. Eu tinha 7 anos, ou menos de 7. Que o Ronaldo, eu lembro que no dia da minha primeira comunhão, eu com 8 anos, o Ronaldo nasceu. Aí foi essa uma convivência de tantos anos, era como se fôssemos assim irmãs. E ela, de certo modo, atuou, como eu não tinha ninguém em casa, ela era, então, como uma irmã mais velha ou uma mãe, né, que me chamava atenção, enfim, eu tomava conta dos meninos, né? E a gente se criou todo mundo assim, no mesmo quintal. A mamãe com a panela, uma bacia de feijão de corda e uma panela de galinha, fazendo bolo de feijão de corda para todo mundo. Aí parecia um bando de passarinho, dava um, dava outro, dava outro, dava outro, dava outro, todo mundo arrodeado. Aí então nossa infância foi assim. Era sempre que papai trazia as frutas, a gente sentava no chão e haja chupar manga, mordia, não gostava, jogava outra, e haja brincar. E aqui, isso aqui tudinho, tinha fruteiras, né? E eles corriam, subiam, caíam, se machucavam. Essa parte de cá, que é atrás da minha casa, onde virava fumo, depois quando foi desativado, eles brincavam, os meninos de futebol, né? E as meninas ficavam brincando, né, também. Então, tudo, eu posso dizer que tive uma infância muito feliz. Eu conheço o Nicodemos desde antes de eu nascer. Ele casou com uma irmã com a irmã do meu cunhado. Então sempre foi uma ligação muito forte. Eu lembro que uma vez papai, num dia de sábado, foi da feira em Feira Grande, né, porque comprava algodão, e a caminhoneta, numa ladeira de Feira Grande, a caminhoneta quebrou. Aí eu era pequena, aí papai obrigou o Nezinho a botar na corcunda e até a casa do Nicodemos. Eu lembro que foi a primeira aventura de andar no motorzão do Nicodemos. Mas fora isso, o Nicodemos era tio do Heloísio Lopes e do Zé Barbosa, fazia parte da fumageira, era um dos sócios, e eles tinham muitos terrenos aí, na Avenida do Futuro. E ele deu uns terrenos para a gente. E vendeu muito terreno ali. Aí eu vivia, na época do fumo, ele plantava fumo. Então a minha casa ficava situada dentro do fumo. Todo lado que eu me virava, quando eu saía, era fumo. Que ali aqueles terrenos eram, praticamente aquela região pertencia ao Nicodemos e ao Heloísio.
na época meu marido era vereador, aí eu botei, o Severino Lopes estava fazendo o plano, aí então foi colocado o nome da minha sogra, Dona Elvira Barbosa, e o nome da minha mãe, Minervina Francisca da Conceição. Quando eu casei, eu fui morar lá na avenida, né? Aí então um dia, eu sempre vinha para casa do papai pela frente. Aí um dia, quando eu vim no quintal, eu vi aqui esses muros. Aí disse, papai, o que é isso aqui? Isso, o Ademar comprou, derrubou 2 casas do lado de lá, derrubou 2 do lado de cá, comprou esse terreno e fez aí essa rua de casa. Aí eu fiquei louca. Estava doida para vir morar na rua, no meio de gente, porque lá era isolado demais, me deixava apavorada muitas vezes. Não porque eu tivesse medo, mas é que eu precisava de gente para conversar. Aí eu não tinha mais casa. Aí, por sorte, a pessoa dessa casa desistiu. Aí o Zé não queria comprar. Aí papai disse, se você comprar esse terreno, essa casa, que ficava nos fundos dele, eu dou esse terreno aqui para vocês. Aí eu digo, você nem pense em comprar, vai comprar. Aí comprou a casa, aí nós viemos, aí eu comecei a alugar, aí quando foi na época da política, ele como vereador, também ainda havia um negócio muito forte. E por algumas vezes, e também que era muito, muito isolado, eu ficava com medo, assim, porque uma vez entrou um ladrão, uma vez a pessoa tentou entrar, uma vez eu vim aqui na rua e um carro me seguiu, né? Aí foi quando a casa estava desocupada, nós vimos, insistir e viemos para cá. Aí morei aqui um tempo. Aí foi quando meu irmão morreu, Marçonilho. Aí eu voltei para lá. Aí depois de algum tempo, eu não dirigia, tinha deixado de dirigir e ficava muito isolada. Essa casa aqui estava desocupada, e as meninas já estavam grandinhas, aí eu resolvi voltar para cá. E depois vendemos aqui a casa. Quando havia os shows lá no Cine Trianon, tinha muitos cantores, né? Havia muitos cantores de fora, como Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Altemar Dutra. Todos os cantores da época do auge vieram para aqui. Mas tinha os cantores locais, que era o Maurício Fernandes, a Margarida, esposa do Riva, lá tinha o Adailton Reis, tinha a Olga, já foi cantora já depois, não era dessa época não. Aí tinha muitos cantores aqui. O próprio Zé de Sá, que cantava um castelhano muito bonito. E havia sempre, nos domingos, tinha aqueles shows. Eu, menina, 1h desligava 10 da noite. E não era energia não, era só uma tocha. Aí quando era 10 horas, a luz apagava e a gente tinha que apelar para o candeeiro. Aí, mas é por isso que ninguém podia ter geladeira, né? Porque 10 horas apagava. A feira era, aliás, não era só eu não, todo mundo queria, porque tinha bodega, não tinha supermercado. Tudo era comprado na feira. E aí, quando eu saía do colégio, do Bom Conselho, a gente vinha grupo e comia naquelas barracas que vendem comida. Você não tem ideia como aquela comida é gostosa. A gente sempre usava umas banquinhas que ficavam aqui na subida da ladeira, né? Aí ficavam umas banquinhas ali, aí a gente comia. Uma vez eu fiz uma... Estavam os trens, né? Que nessa época eles ainda andavam. E eu e mais 2 amigas,
E eu, como era sempre a mais afoita, eu disse, vamos entrar aqui para a gente conhecer. E a gente entrou. E o trem começou a se movimentar. E elas começaram a ficar apavoradas. Eu digo, não, quando eles pararem, a gente pula, tentando encontrar um local bom de pular, mas não tinha jeito. A gente olhava, não tinha jeito. O jeito foi a gente ir até Palmeira dos Índios. Aí lá, aí lá, como eu tinha botado elas naquele, né, naquele buraco, aí eu fui procurar o irmão de um cunhado meu, que eu tinha uma ideia de onde ele morava, saí procurando, né, quem conhece fulano, quem conhece. Aí eu localizei a casa dele, e de lá já tinha telefone, graças a Deus. Aí ligaram aqui para casa e foram me buscar aí. Buscar eu não, buscar eu e as duas, em Palmeira dos Índios. Era Bernadette, eu não lembro quem era a outra, não. Eu tive uma munareta, a primeira que eu e a Fátima Barbosa, que ela trabalhou na Caixa Econômica, que hoje é muito uma atuante no espiritismo. Aí, então, nós, nesse tempo, não vendia aqui em Arapiraca. E a maioria das coisas eram compradas em Aracaju. Aí a gente mandou buscar. Já trabalhava, já tinha meu dinheiro, ela também. Aí mandamos buscar umas monaretas. Que as monaretas elas eram desdobráveis, né? Que até tanta gente se acidentou que deixaram de construir, de fazer. Eu acho que a minha era verde. Aí a gente pegava a monareta, dia de domingo, fazia, botava num saco, saco mesmo de pano, comida, nem tinha refrigerante, acho que Coca-Cola, não lembro se tinha. Eu sei que a gente levava comida, bebida, e essa região aí da Brasília, isso aí tudo era mato. Aí a gente saía andando, quando dava fome, ficava debaixo de uma árvore e ficava conversando, ouvindo a musicazinha daquele radinho pequeno. E assim a gente, para a gente era uma aventura, né? Porque andava, saía. Arapiraca não era perigosa como é hoje. Visitei, viajei. Eu já conheci, assim, alguns estados, eu fiz algumas excursões. Eu tomo conta dessa, assim, tomo conta, administro, né? Essa casa, mas eu passo mais tempo lá na parte dos fundos, que é cuidando das minhas plantas. Como sempre, eu gosto de planta. Aí ali eu planto de muita coisa. Couve, quiabo, coentro, cebolinha verde, tenho fruteiras, o maracujá, abóbora, pitanga, um monte de fruteiras. E isso me toma muito tempo. Fora disso, eu acompanho, vejo as minhas plantas todo dia, ver como é que, né? Porque eu sou daquela que eu passei muito tempo, o que eu gastasse eu anotava. Porque eu penso, sempre pensei, que ninguém pode gastar mais do que 75% do que você ganha. Porque você não sabe que alguma situação que possa vir. Aí eu botei isso na cabeça desde menina. E continuo sendo assim. Porque é horrível você passar por uma necessidade e você olhar assim ao redor e não ter uma reserva. Na divisão, eu fiquei com a casa que eu nasci. Eu fui a única dos meus irmãos que sobreviveram, que nasceu aqui. Aí eu não queria que ela fosse... Foi uma casa que eu fui tão feliz, foi tão boa, uma infância, né, eu não tenho nenhum trauma, nenhuma lembrança ruim, eu queria guardar. Aí eu tive a ideia de fazer uma clínica porque a minha filha se formou, fez psicologia, aí ela estava querendo trabalhar. Aí eu pensei que nada melhor do que eu fazer, transformar. Agora só tem um detalhe, não ia alterar nada da clínica, sabe? Muita gente que era
é cimento, né? É cimento. A fachada é uma fachada que aquela casa ela tem mais de 90 anos ou 100. Porque antes de mim, eu estou com 73, mas outros irmãos meus nasceram aí. Então ela deve ter seus 90 anos. E como Arapiraca não tem memória, eu não queria deixar sem memória, pelo menos no que me cabia. Não era para desmanchar nada. E funciona a clínica, que tem psicólogo e tem também pilates, e também eu tenho acesso, né, de uma rua para outra. E eu me sinto assim, foi muito bom. No dia que eu inaugurei, eu consegui juntar quase toda a família lá, porque todo mundo tem uma história para contar. Tinha uns contadores, não conheço, mas eram contadores totalmente analfabetos. Eu ficava, não sabia como é, não existia. Eles contavam umas histórias que varava, fosse o caso que varava a noite contando, e não perdiam. E a gente ficava, como não tinha energia, né? Aí a gente ficava na calçada, um grupo de crianças e adultos, a gente ficava na calçada e aquela pessoa, não era só uma pessoa, não, tinha muita gente, muito contador de história. Aí então eu ficava contando histórias de reis, de bicho, de assombração, né, de coisas. Às vezes era de tanta assombração, quando eu ia dormir, eu ficava gritando para alguém ir lá, assustada. Mas era muito bom. Hoje, essa figura do contador que inventa, sim, tem os cordéis, né? Que inventa a história. Mas era uma história que a gente sonhava. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Em todo canto, eu acho que em todo canto que eu chego, no meio assim de praticamente 90% das pessoas já assistiram, porque sempre tem alguém da família, um representante, e só tem elogios, porque foi uma forma muito boa de resgatar, né? Resgatar a história de Arapiraca, porque Arapiraca, como eu digo, ela não tem memória. E esse livro está resgatando as memórias. Esse livro não, esse projeto está resgatando as memórias viva de Arapiraca. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz. Porque a gente passa uma vida toda, né? E de repente você se vê assim retratada, todas as fases da sua vida. Criança, adolescente, adulto, e aí você olha, ontem à noite, eu conversando, eu fiquei pensando, meu Deus, eu contei a minha história. Tanta coisa boa eu ainda tinha para contar. Quantas lembranças me afloraram, né? Só coisas boas. Então, eu tenho certeza que a minha família, os meus amigos, todas as pessoas que me conhecem, que vão ver isso, vão se encontrar também na história de Arapiraca, uma história viva. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz que sem ser amarga, né? E realmente eu não gostaria não que as pessoas me vissem como uma pessoa rabugenta, chata, amargo. Eu quero que as pessoas lembrem de mim assim, com muito otimismo, sempre acreditando no melhor. Porque eu acredito que não tem quando a gente é criança que tem assim, a guerra do bem e do mal. E a gente sempre espera que o bem vença. Eu continuo achando que o bem vai vencer. Aliás, está vencendo. A minha mensagem é que as pessoas têm que encarar a vida com muita garra, com força, com coragem,
Porque quem viver não é para fraco não, é para forte. O fraco, ele não sobrevive. E aquele que deveria ser forte e não é forte, ele com certeza ele vai sofrer muito. Aí então é preferível que a gente olhe tudo de frente e tenha coragem de superar, porque a força tem que estar dentro da gente e vindo de Deus. Mas se você não fizer, Deus não lhe arranca não. Eu estou muito feliz, agradeço muito, principalmente ao Ricardo, porque se não fosse ele, eu e tanta gente de Arapiraca, tanta gente, não só os nascidos aqui, mas muita gente que veio de fora e ficaram aqui porque gostaram daqui e só trouxeram bem para aqui. Eu agradeço a minha família, as minhas filhas, que eu só tenho alegrias com elas. E fizeram uma raivinha, tudo bem, mas só me deram alegria. A toda a minha família, porque eu tenho a minha família toda como minha, né? E me orgulho disso. Aos meus amigos, e com certeza quando vê isso aqui vão rir comigo. E a vocês, por terem assim abraçado esse trabalho com tanto amor. Porque não é um trabalho fácil, não é. Porque vocês estão entrando na vida íntima das pessoas, arrancando delas coisas que estavam assim guardadas. E lidam com isso com muito cuidado. Pelo que eu vi, vocês mostram sempre o que é o melhor das pessoas. Eu agradeço. É a psicóloga. Que foi a psicóloga. Foi pensando nela que eu fiz a clínica. É aquela que tem que ir lá na clínica?